não se atreva. 50 dia. Não sei. De Porto Alegre. Nós chegamos na hora de esculhambar já. Bate-papo, a gente fala sobre assuntos variados e tudo mais toda semana, sem compromisso nenhum com a verdade, mas sem fake news. Deu pra ti, baixo astral, vou pra Porto Alegre, tchau. Deu pra ti, baixo astral, vou pra Porto Alegre, tchau. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos e minhas amigas. Está começando mais um bate-papo A Hora dos Saldanhas, hospedados no site Red Circle. Você também pode ouvir pelo aplicativo nato da Apple. Você pode ouvir no Pocket Cast, no Google Podcast. Só não vai encontrar a gente no Spotify. Apresentando mais um bate-papo hoje, eu, André Saldanha, junto comigo, meu colega Ivo Saldanha. Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Vitor, nosso convidado. André, tudo bem? André acertou hoje Red Circle, agora eu não acertei, mas hoje o André acertou de primeira, ele que é um falante da língua inglesa, eu não sou. Beleza, um abraço a todos. E já que hoje a gente vai ter um episódio especial, porque hoje é na data do evento e é data redonda, nós temos aqui nosso amigo aí, que ele está nos top 10 dos episódios mais ouvidos, o inverossímil Vitinho, o Richard Dreyfuss de Porto Alegre. Boa tarde, Vitinho. Boa tarde, André. Boa tarde, Ivo. Tudo bem? Eu não vou... Eu também consigo pronunciar o nome desse negócio que tu disse aí, o Círculo Vermelho. Não é só tu que sabe falar, tá? É Círculo Vermelho, é isso? O nome do troço? Em inglês é Red Circle. Ah, bom. Mas Red a ideia Circle. é essa. Muito bem, muito bem. Buraco vermelho seria, no Alegrete seria um buraco colorado, um buraco encarnado. Vamos ver até quando que eu não vou ter que colocar o que esse episódio é explícito. Censura 18 anos. O que a gente também tem para hoje, antes da gente entrar na nossa pauta principal, porque hoje é o dia 26 de março de 2022 e faltam 280 dias para o fim do governo Bolsonaro. Desça daí, seu corno, desça daí, chifrudo, o que é que há? Você ganhou, foi ganha, não foi águas pra voar. Ou... Sangue de Jesus tem poder. Ou não sabemos, porque não vou nem falar nada. Então vamos lá, pessoal. Hoje fazem aniversário também a cidade de Barueri, Carapicuíba e Poá, no estado de São Paulo. E é o dia da emancipação do município de Itaberaba, na Bahia. Mas o que a gente vai falar realmente hoje aqui é sobre o aniversário deste Porto Alegre, que está completando exatos 250 anos. Correto, professor Ivo? Corretíssimo. 250 anos de Porto Alegre, de quando foi fundada oficialmente, né? A povoação aqui na região tem 20 anos a mais, né? Seriam 270 anos de povoamento no que depois viria a ser Porto Alegre. Mas essa data de 26 de março de 1772 é quando foi criada a freguesia de São Francisco do Porto dos Casais. Logo depois ela mudou de nome para Nossa Senhora Madre de Deus de Porto Alegre e ficou com este nome até hoje, Porto Alegre. Pergunta, a primeira pergunta que eu ia fazer, tu já respondeste. A minha pergunta era, o que exatamente faz aniversário hoje? Né? Tu já respondeu. E aí tu falou em 20 anos a mais de povoamento. Esse povoamento não tinha nome. Ou qual é a origem desse? O que era antes de 26 de março de 72? Por volta de 1732, por aí, não tem a data exata, né? Já tínhamos umas 3 sesmarias aqui na região onde é Porto Alegre. A clássica, que é a do Jerônimo de Ornelas, que pegava lá a casa ficava provavelmente onde é o Morro Santana, e ela se delimitava pelo que é o Arroio Dilúvio, o antigo rio Jacareí,
e o rio Gravataí. E tinha o seu fundo no Lago Guaíba, ou no Rio Guaíba, né? Não vou entrar nessa semântica aí. No Guaíba, certo? Tá. Mas do lado onde é a Zona Sul, onde tu mora, tinha um outro sesmeiro, eu não me lembro o nome dele. Juca Batista, não era? Não era o Juca Batista? Não era o Juca Batista. Tá. Não era o Juca Batista. Tem uma certa época que tudo isso aqui, essa região sul de Porto Alegre, da Tristeza até o Lami, era de propriedade do tal Juca Batista, que hoje é o nome da rua, aqui perto de casa. Né? Mas não sei em que época. Pode até ser, não sei, depois eu tenho que pesquisar aí exatamente o nome do cara. E pro lado de Gravataí tinha um outro sesmeiro também. Mas isso não é a povoação em si, né? São sesmeiros, são estancieiros. Ocorre que pelo tratado do Acordo de Madrid entre Portugal e Espanha, em que eles fizeram a troca da colônia de Sacramento lá, que hoje fica no Uruguai, e que era portuguesa, com as missões jesuítas que ficam ali no noroeste do estado e no oeste do estado do Rio Grande do Sul. E que a mais antiga é São Borja? Iam trocar. Exatamente. Então a ideia era o seguinte: vamos trocar as áreas. Portugal definitivamente entrega a colônia de Sacramento para a Espanha e Espanha entrega a área das missões jesuíticas para Portugal. E aí Portugal, para colonizar esta região, ele manda casais de açorianos. Ele já vinha mandando casais de açorianos para povoar a região do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. Então eles vinham direto para a Ilha do Desterro, né, onde hoje é a ilha de Santa Catarina, onde temos Florianópolis. Lá desembarcavam, alguns ficavam por lá, desciam até Rio Grande, e de Rio Grande, então eles subiram a Lagoa dos Patos e desembarcaram no Porto de Viamão, ou no Porto do Dornelles, justamente porque era a sesmaria do Jerônimo de Ornelas, e ali se acamparam, esperando novas determinações. Tem uma carta real lá. O cara ganhava uma espingarda, uma enxada, uma pá, um machado, uma vaca e uma quantia para iniciar a sua colonização, né? E esses casais que vieram para cá desembarcaram ali, e as tratativas entre Espanha e Portugal mudaram. Teve um tratado logo depois do de Madrid, e a coisa mudou enquanto os caras estavam nessa viagem longuíssima, né? Atravessar todo o Atlântico, parar em Santa Catarina, desembarca, demora um tempo, fica um tempo lá, depois desce para Rio Grande, depois sobe. Isso aí tudo demorou tempo. Então, nesse tempo todo, mudou as coisas. E os caras desembarcaram ali e ficaram, como se diz, sem pai nem mãe, né? Ficaram esperando uma solução governamental que não veio por 20 anos. Né? Por 20 anos, os caras ficaram acampados ali. Né? No início, eles fizeram umas barraquinhas, que seria uma coisa provisória. A situação não se resolveu, e com as questões de fronteira no sul do estado, teve deslocamento de tropa também. Aí veio o comandante militar, ele no caminho ele funda as cidades de Tavares e de Mostardas, e acaba vindo com tropas e acaba atraindo alguns comerciantes e outras pessoas. Então aquela população... Rio Grande cai na mão dos espanhóis. Exatamente, Rio Grande cai na mão dos espanhóis. Então 1763. Isso. Então, vai vindo gente, e aquela povoação daqueles 60 casais, ela começa a crescer e começa a se desenvolver ali, né? E aí, 20 anos depois, em 1772, ela então recebe o título de freguesia, né? Que é uma hierarquia, né, de povoação da época, que tu tem o arraial... Freguesia é a menor divisão administrativa em Portugal, no antigo Império Português e no Império do Brasil, semelhante à paróquia civil de outros países. Trata-se de subdivisões obrigatórias dos conselhos municipais, onde todos têm pelo menos uma freguesia. Isso. Aí a freguesia, depois vem o arraial, depois vem a vila, né? E, se eu não me engano, Porto Alegre pulou a etapa de arraial, né? Ela passou de freguesia direto para a vila. Nesse meio tempo aí desses 20 anos antes da freguesia de São Francisco do Porto dos Casais, o filho do Jerônimo de Ornelas, indignado com aquela montão de gente acampado lá no fundo da fazenda dele, às margens do Guaíba, vai lá e entra numa treta lá, numa discussão com um dos líderes lá do assentamento dos açorianos, e acaba matando o cara, né?
e isso gera um problema para o Jerônimo de Ornelas, que ele acaba vendendo as terras e vai embora para a região de Triunfo, né? E ele vai embora aí, então, antigamente se dizia que ele era um povoador de Porto Alegre, mas isso aí eu dou sequência nesse papo aí. Tudo bem. Chove na tarde fria de Porto Alegre. Trago sozinho o verde do chimarrão. Olho o cotidiano. Sei que vou embora. Nunca mais, nunca mais. Então, vamos recapitulando aqui. Era para os casaizinhos virem, pegarem suas vaquinhas e subirem lá para as missões, né? Só que deu ruim. E aí ficou aquele típica coisa que na história do Brasil, né? Vamos vendo isso aí, né? Vamos esperando, já vai resolver. Mentira! Já vai resolver. E o pessoal que chegou ali, que era para fazer uma parada, uma escala, né? E dali eles subirem. Aquilo começou a ficar, aquele temporário começou a ficar permanente. E os donos das terras daqui não curtiram muito essa galera ali e deu ruim. Deu treta. Parece e aí, que o Jerônimo de Ornelas deu unfollow no líder dos caras lá. Parou de seguir ele no Instagram. Deu uma mutada, né? Deu um bloco. Foi mais sério do que isso, né? Porque o filho dele acabou matando um dos líderes ali do assentamento, e isso deu uma implicação aí para Jerônimo de Ornelas, que ele teve que vender as terras. Ele vendeu. Vejam que em 20 anos acontece alguma coisa, né? Em 20 anos, tu tem aqueles 60 casais, já não são mais 60 casais, porque começa a vir, veio soldados. Inclusive o Saint-Hilaire, o francês, que esteve viajando por aqui, ele relata isso, né? Que tem uma cidade militarizada, que os militares são mais importantes do que os outros aqui nesta cidade. Ela tem uma vocação militar, né? Não é à toa que o comando do exército, do terceiro exército do Brasil, fica aqui em Porto Alegre. Então ela vai surgir além dos 60 casais, vai vir tropas de soldados e, evidentemente, com um aglomeramento desses, que não é coisa para a época, para os padrões da época e da região, começa a vir comerciantes também, começam a se estabelecer rotas de comércio, até porque tu tem que sustentar essas pessoas de alguma forma, né? E ela começa a crescer, esse povoamento começa a crescer. Ele está num ponto graficamente estratégico também, tá? Aí, em 26 de março, então, de 1772, como a gente falou, esse povoado é levado à freguesia. Aí, o que tu... 72. Isso. Eu tenho duas perguntas para o meu amigo historiador Ivo. Manda, Vitinho. Primeira, esses casais açorianos que vinham para cá, eram de que extrato social? Primeira pergunta. Eram o quê, né, lá antes de vir para cá? Segunda pergunta, como é que eles eram escolhidos, ou se eram escolhidos, a vinda deles era voluntária, eles pediam para vir para cá, ou eles eram, digamos, mandados para cá? São essas duas perguntas. Não, eram todos nobres, riquíssimos lá, né? Mas eles achavam que a terra deles estava pequena lá, né? E eles queriam mais hectares de terra. Claro que não, né? É tudo pobre, né? A população das ilhas dos Açores, tanto a população de Portugal quanto a população das ilhas do arquipélago, elas estavam estourando, né, na época. Então, tinha uma questão social lá. E tinha a questão do uso possidetis, que era uma questão jurídica, né? Não adianta tu dizer que tu tem uma terra, que tem a posse da terra, mas tu tem que ocupar essa terra. Então, os portugueses já vinham... Utis possidetis é o nome disso. Isso aí. Eu falei errado, eu acho, mas então... O nome desse instituto jurídico que o Ivo estava se referindo, em relação ao que o cara tem que ter, não adianta ter a posse e a propriedade da terra, tem que ocupá-la e usá-la,
chama-se Utis Possidetis, é uma figura jurídica daquela época. E tu vê que é o seguinte, ó, o povoamento, a colonização portuguesa do Rio Grande do Sul, ela tem 250 anos de atraso em relação, 200 anos de atraso em relação à colonização portuguesa do resto do Brasil, né? Do resto não, desculpa, da região litorânea do Brasil, né? Então, os portugueses começaram a colonizar o Brasil em 1532. Tá? Eles chegaram ao Brasil oficialmente em 1500, provavelmente já tinham chegado antes, mas oficialmente eles chegaram em 1500, mas eles só começaram a colonizar, um projeto de colonização do Brasil, em 1532. Tá? E essa região do Rio Grande do Sul, porque tinha aquela treta do Tratado de Tordesilhas, que dividia o mundo ao meio, metade para a Espanha, metade para Portugal, e que a gente aprende na escola, nos livros escolares lá, vê a linha bem retinha no mapa lá, que vem lá, pega o Nordeste brasileiro todo, né? E ela passa mais ou menos ali na Vila de Laguna e deixa toda a parte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, uma parte do Paraná, o Mato Grosso, tudo isso, Goiás, tudo para fora do Brasil, e isso ficaria em mãos, seria território espanhol, teoricamente. Mas, na realidade, os caras... Só uma coisinha. Isso passa tão rápido no colégio. O Tratado de Tordesilhas, que dividiu e não sei o quê, que foi pelo Papa, metade de Portugal, metade de Espanha. Isso, depois, quando um fica mais velho, estuda mais história, ou até mesmo viaja, não é? Isso tem implicações muito mais do que a própria geografia e a formação do Brasil. Todas as guerras que vai ter no Caribe entre Espanha e Inglaterra já começa por causa desse tratado. O Tratado de Tordesilhas, ele realmente cortou o planeta inteiro, de norte a sul. E ele vai ter implicações nas formações das colônias, como os alunos do colega aí falam, as antigas britânicas, e até mesmo na própria formação dos Estados Unidos, porque a Flórida era espanhola. Sim. Né? Então, às vezes passa muito batido. Amiguinhos, coleguinhas, espero que vocês estejam ouvindo isso com o papai e mamãe, porque esse programa aqui é para maior de idade. Mas na próxima vez que isso aparecer na escola, presta atenção no Tratado de Tordesilhas. Segue aí, colega aí. Viu? Desculpa a interrupção. Então, muito engraçado o Tratado de Tordesilhas, né, cara? Porque o Papa era espanhol, né? O Papa era espanhol. Mas antes do Tratado de Tordesilhas, um ano antes, tinha um outro tratado, que 1 ou 2 anos antes, que era bem prejudicial para Portugal. E Portugal conseguiu, não sei de que maneiras, alargar esse Tratado de Tordesilhas e botar a linha um pouquinho mais para frente. E Portugal foi muito beneficiado. O que interessava na realidade... Eu não sei naquela época como funcionava, mas parece que hoje em dia aqui no Brasil, com 1 quilo de ouro, já dá para resolver muita coisa com os pastores. Eu não sei o que um Papa faria naquela época. Eu acho que ele comprou umas bíblias lá do Papa para construir alguma capela lá, algum templo. Tá. Parece que os caras que venderam já eram do Centrão. É verdade. Não, na realidade, isso é uma das coisas que dá indícios de que os portugueses já sabiam da existência do Brasil e já tinham pisado aqui muito antes de 1500. Né? Para Portugal, o que interessava? Não interessava essa terra gigantesca aqui. Interessava eles colocarem um marco numa terra e isolarem o Atlântico, para que o Atlântico ficasse a rota exclusiva deles para as Índias. Porto Alegre que tem um jeito legal, é lá que as gurias, etc e tal, nas manhãs de domingo, esperando o Grenal, passear pelo brique num alto astral. Porto Alegre me faz
a gente tem mudanças aí no pessoal no governo, o Brasil fica independente, né? Por assim dizer. Mas Porto Alegre tem uma coisa muito interessante, né? E faz parte da história dela. Porque em setembro, quem não é do Sul, não sabe, que está nos ouvindo aí, que a gente tem ouvintes no Brasil inteiro e no mundo. O 20 de setembro tem uma semana no Rio Grande do Sul que se chama Semana Farroupilha. E se comemora uma revolução que se perdeu aqui no Rio Grande do Sul. E se comemora justamente no Parque da Redenção, fazem um acampamento Farroupilha, né? No Parque da Harmonia. No Parque da Harmonia, fazem um acampamento Farroupilha, onde tem churrasco, música típica, pessoal fazendo cosplay de gaúcho, e se comemora em Porto Alegre, mas não tem muito sentido essa celebração, né, colega Ivo? Por que não tem sentido comemorar primeiro comemorar a Revolução que se perdeu, né? E por que não tem sentido comemorar em Porto Alegre, colega Ivo? Porque... O Juliemir Machado disse que esse episódio da Guerra Farroupilha foi um movimento que os gaúchos perderam, fingem que empataram e comemoram como se tivesse ganho. É verdade. A bandeira de Porto Alegre, ela é branca, e totalmente branca, e ela tem um escudo no meio, que tem uma torre e o rio, né? E um barquinho, né? O rio, né? Um lago, Guaíba, enfim, uma água, né? E um dístico, né? Uma legenda que diz: muito leal e valerosa cidade de Porto Alegre. Porque a Farroupilha, a Guerra dos Farrapos, né? A Guerra Farroupilha, que seja, ela começa no 20 de setembro com uma escaramuça de poucas pessoas em Porto Alegre, onde hoje é a Ponte da Zenha. Na realidade, aquela área era área rural, né? Não era na cidade, era onde tinha os moinhos de farinha, porque a cidade, naquele momento, se reduzia, se limitava apenas ao promontório ali, que a gente tem hoje como centro histórico de Porto Alegre, né? Que é aquele morro que tem a beira do Guaíba ali, que é o centro histórico de Porto Alegre. A Santa Casa, por exemplo, de Misericórdia, ela foi feita já pro lado de fora de Porto Alegre. Então, essa Azenha, ela é uma área rural. E ali na Ponte da Azenha, a ponte sobre o arroio Dilúvio, se deu uma escaramuça entre alguns integrantes do governo e revoltosos, que na realidade eram soldados. Foi uma quartelada, né? O início da Farroupilha foi uma quartelada. Os comandantes militares... Não foi civil. Para variar, um golpe militar no Brasil. Que surpresa. Aliás, o Brasil ele é feito de golpes militares, mas isso é assunto para outro dia. Só tem golpe militar no Brasil. O pessoal gosta de golpe militar pra caramba. A proclamação da República foi um golpe militar. Opa! Foi uma quartelada que os caras deram, e aí deu uma escaramuça entre eles, e no dia seguinte, então, os comandantes, o Bento Gonçalves e outros caras, vieram desfilar em Porto Alegre. Já avisei que vai dar merda isso. Né? O presidente da província pegou um barquinho e fugiu para Rio Grande, e ali iniciou-se a Farroupilha. Mas não deu um ano, as tropas federais se enfrentaram com as tropas revoltosas na Ilha do Fanfa, e o que fica ali no Guaíba, no delta ali do Jacuí, e as tropas do Farroupilhas perderam, e o Bento Gonçalves foi preso, foi mandado para a Bahia e tudo mais. Os imperiais retomaram a capital e nunca mais perderam a capital. Foram 3 cercos dos farrapos em menos de 9 anos, e não conseguiram, em momento nenhum, retomar a capital, Porto Alegre, né? Aliás, o movimento todo, a gente tem hoje uma ideia de que todo o Rio Grande do Sul era Farroupilha, e isso não era uma unanimidade, né? Tanto é que Porto Alegre nunca voltou a ser Farroupilha, né? Então, por isso que é um contrassenso tu fazer o acampamento Farroupilha, o maior acampamento Farroupilha, na cidade que não foi Farroupilha. Não quero... Gauchinhos que me escutam neste momento, não quero desfazer as ilusões de vocês, mas toda vez que vocês quiserem respaldar as imaginações de vocês de alguma coisa,
Não chamem alguém da área de história, não chamem um professor de história, não chamem um historiador, porque isso só vai causar decepção e antipatia, tá? Porque essa é a função das pessoas que trabalham com história, né? Desfazer as ilusões das pessoas. E se não gostou dessa versão, vai lá ver a versão do Eduardo Bueno, que você vai ver também que até que a tua foi bem light. Vai ver Fala, Vitinho. Já que o Vitinho falou do Juremir Machado, tem um livro excelente sobre o tema. É esse que eu ia falar agora. Então fala, Vitinho. Recomenda o livro aí, Vitinho. Ele fez um trabalho de pesquisa impressionante, o Juremir Machado, e um dos dados que eu me lembro, que eu li no livro dele, o livro chama História Universal da Infâmia. O nome é bem adequado, né? Mas uma das coisas que eu me lembro é que uma das mentiras contadas sobre a Guerra Farroupilha, seja lá como se chame, eu não gosto da palavra Revolução Farroupilha, da expressão Revolução Farroupilha. Confesso que no passado eu tive dúvidas sobre isso, mas não tem mais. Afinal, eu sou da família Fagundes, né? Mas que baita macho! Mas uma das coisas que o Juremir conta no livro, que ele disse que após o lançamento ele foi ameaçado de ser capado, claro que ele está gozando, está brincando, né? É que o conflito, que durou 10 anos, foi de baixíssima intensidade. A impressão que a gente tem é que era uma guerra, tiroteio, e faca e bala, e para tudo que é lado. O conflito teve 3.000 mortos em 10 anos. Então é um conflito de baixíssima intensidade. São 300 mortos dá menos de um morto por dia, né? Conflito todos os 10 anos que durou. Então esse é um dos dados que eu me lembro desse livro. Ele compilou vários dados provando coisas que às vezes se pensa que se diz por aí, provando, por exemplo, que os farroupilhas eram escravistas, que eram donos de escravos, etc., provando corrupção entre eles, com cartas trocadas entre eles, reclamando de má destinação de verbas, né? A gente sabe mais ou menos o que significa isso. Então, isso que eu queria falar. Foi um conflito de baixíssima intensidade, né? Sugiro a leitura do livro. Ele chega a ser chato de tanta informação técnica que ele traz, tanta prova que ele traz, né? Mas é interessante. Tu tem o link, o nome do livro? Manda aí no chat para que eu acrescente na descrição e... Beleza. Sempre, na medida do possível, né? O que a gente comenta aqui, eu tento... Como aqui não tem fake news, eu tento sempre colocar uma fonte ou um material que a pessoa pode ir lá pesquisar e ver que a gente não tirou... Deixa eu falar uma coisa engraçada. Do cu da gente. Tomara que o Juremir... eu não sei se o Juremir vai nos escutar aí, provavelmente ele nos escute, né? Os amigos do André aí vão fazer propaganda. A primeira vez que eu vi esse livro, eu estava numa estante, eu não sei aonde que foi num equipamento da prefeitura lá, tinha uma estante cheia de livros, e aí eu olho aquele livro assim, Juremir Machado, e aí eu olho História Universal da Infância. Não. Aí eu disse assim, porra, por que o Juremir está falando sobre infância, né? Ele é um autor aqui que fala de causas políticas e outras coisas mais, e aqui do Rio Grande do Sul, e vai fazer uma história universal da infância. Que loucura! Aí eu peguei o livro na mão, tirei da estante e comecei a ler. E aí eu li a primeira página toda do livro, e eu disse, porra, mas onde é que tem infância aqui? Ele está falando da Farroupilha aqui, o que tem a ver com infância? Daí eu fechei o livro, e aí eu vi a palavra correta, né? É infâmia. Infâmia, queridos ouvintes. Mas este... E é história... Eu cometi um pecadilho aqui. É a história regional da infâmia, não universal. É, regional. O livro História Universal da Infâmia é do Jorge Luiz Borges. Isso aí. É regional da infâmia. Eu acho que foi isso. Exatamente. O meu bairrismo me faz falar em História Universal da Infâmia, mas é regional. É isso aí. Agora o pessoal vai ter que ler 2 livros aí para seguir acompanhando a gente. O regional e o mundial. Agora, só mais uma questão, Ivo. É sacanagem chamar o acampamento Farroupilha de Disneylândia Bagual, ou não é? Cara, não vou me meter nessa polêmica aí. Não. Vai ficar. Eu não vou falar de lugares que eu não frequento, entendeu? Sério, eu fui 2 vezes. Eu fui nesses... esse acampamento aqui começou na década de 80, né? Lá por 86, por aí, 87, e ele pegou corpo, né? E cada vez ele cresce mais. E aí se espalhou, né? Não tem mais só ali, né? Tem
Até em Alvorada tem, gente, acampamento disso aí. Mas eu não frequento, eu fui 2 vezes, assim, fui porque para eventos específicos, assim, evento social de algum grupo que as pessoas tinham marcado alguma coisa lá no piquete para se encontrar. Daí eu fui, nada contra, assim, não sou contra nem nada. Tudo bem, cada um na sua, mas não é um lugar que eu frequente, então eu não vou. Cada um pratica a sua religião e seu fetiche, né? É isso que eu ia dizer. É a liberdade de crença. O cara pode ter direito de acreditar no que quiser, né? Exatamente. E fetiche. Exatamente. E fetiche. Só não pode matar os outros em nome dessa crença, né? É verdade. É verdade. Justamente. E às vezes acontece, né? Porque o cara se enche de cachaça. Toma cachaça, O cara eu tenho um problema, porque assim, ó, sendo gaúcho e já tendo morado em outros estados, né? O gaúcho, quando sai aqui do estado, ele é um ser, olha, boa parte, não vou dizer todos, tá? Não vou generalizar, porque eu não gosto de generalização. Mas um percentual muito grande do gaúcho, quando sai aqui do estado, ele vira um babaca sem limites. Chato para um... Exatamente. É isso que você quer dizer? Exatamente. Okay. Porto Alegre é a cidade mais bonita do mundo. Tudo que de bom tem aqui. Nós trabalhamos mais que os outros. Nós somos mais valentes que os outros. Alimentamos o Brasil. Mais politizados. Nós brigamos melhor que os outros. Nós fazemos tudo melhor que os outros. Os outros tudo são umas amebas frente ao ser grandioso que é o gaúcho, sim, né? Aqui tem coragem. E outra coisa é que nós somos o povo mais culto, inteligente e politizado do país. Exatamente. Aí, tendo Olívio Dutra e Lazier Martins, elegemos Lazier Martins, senador. É verdade. Opa! Aqui, por exemplo, tem... Ai, ai! É o Lazier Martins! Ai, ai! É o Lazier! Ai, ai! É o Lazier Martins! Ai, ai! É o Lazier! Não dá pra falar isso. Ai, agora dá pra falar. Não, eu ia dizer, o Vitor, não dava pra falar isso aí, porque ele se elegeu por um partido aí, eu não vou falar qual é, né? Mas agora ele trocou. Não tá mais. Agora ele trocou de partido, agora dá pra meter a ripa, dá pra sentar-lhe o pau agora. Mas, o bom desse programa... o Rio Grande do Sul que, né, grandes... Bota uma faca na cintura, atravessada lá. Que ele é o único que sabe fazer churrasco. E aí se enche de cachaça, e aí por qualquer pão d'água, não tem bico, um cara cheio de cachaça na cabeça e se achando macho com uma faca na cintura, resolve operar os outros, né? Então já deu várias merdas lá. Né? Mas... a estatística é de uma morte por ano. Mas em todo lugar que tem aglomeração de pessoas, tu corre um risco, né? O ser humano ele é uma coisa complicada, e quando ele se aglomera, ele fica mais complicado ainda. Então, toda aglomeração ela é de risco, né? Não existe aglomeração que não tenha risco, porque tu não consegue controlar. Não existe... Especialmente quando vai ser muito homem junto. Principalmente. É verdade. Aglomerações femininas... Um exemplo bom são as torcidas de futebol, né? De futebol. O cara se transforma. Atira celular no outro. Hoje já está civilizado, mais civilizado. Antes era pior ainda. Mas os caras ainda continuam fazendo isso, cara. Os caras são criminosos. Eu falei isso já num outro programa aqui, não quero ficar repetindo. Mas o cara se licencia para ter uma conduta criminosa, e aí eu fico pensando, esse cara ele é um criminoso no seu dia a dia, ou é só quando é no futebol que o cara vira um bandido, né? O futebol autoriza eles, ou as duas coisas, né? Agora mudou um pouco, mas antigamente, em relação às mulheres, né? O troço era um absurdo, não podia ir mulher em estádio de futebol, né? O comportamento das pessoas era um comportamento animal, o estádio de futebol era um lugar animal, as pessoas mijavam no chão, as pessoas tinham um comportamento... Aqui, por exemplo, tem... Ai, ai! Ai, ai! Ai, ai! Gauchinhos que me escutam neste momento, sem compromisso nenhum com a verdade, mas sem fake news. Há muito tempo que ando
nas ruas de um porto não muito alegre e que, no entanto, me traz encantos e um pôr de sol me traduz em versos de seguir livre muitos caminhos, arando terras, provando vinhos, de ter ideias de liberdade, de ver amor em todas as idades. Nasce chorando moinhos de vento, subir no bonde e descer correndo, a boa funda de goiabeira, jogar bolita, pular fogueira. 64, 66, 68, um mau tempo talvez. Anos 70 não deu pra ti, e nos 80 eu não vou me perder por aí. Mas vamos lá, vamos fazer um pequeno pulo histórico aqui. Entre a Revolução, a Guerra, o Fiasco, o Farroupilha. O que se sucede? Porto Alegre é uma cidade que dá pulos. Porto Alegre é uma cidade que dá pulos. Como eu estava falando, ela foi eleita freguesia e ela passou direto de freguesia para vila. Ela nem passou por Arraial, porque ela cresceu muito rapidamente, né? Em função também das imigrações que vão chegar, né? Migração alemã em 1824, depois mais para o final do século XIX, migração italiana. Então, Porto Alegre ela vai crescendo muito rapidamente e ela foi, durante o século XX, praticamente a terceira capital brasileira, né? Em termos de população, em termos de desenvolvimento econômico. No início da industrialização brasileira, aí nós tínhamos São Paulo como carro-chefe e Rio de Janeiro, e em segundo, o Rio Grande do Sul, principalmente Porto Alegre, na questão da industrialização. Então, Porto Alegre cresceu muito rápido e se desenvolveu ao longo do século XX como uma força econômica e social e populacional. Depois ela vai estagnar. Nós vamos ter um movimento nos anos 80 de êxodo rural, que teoricamente faria crescer a população de Porto Alegre, mas ela acaba fortalecendo realmente a região metropolitana de Porto Alegre. E a gente tem em Porto Alegre uma cidade que vem com a mesma população há mais de 30, 40 anos, praticamente a mesma população, ela não tem crescido. Já várias outras capitais passaram de Porto Alegre nesses final do século XX e início do século XXI. Mas você não acha que o que mais cresce, na verdade, é a população metropolitana de Porto Alegre e todas as pessoas sim, porque trabalham em Porto Alegre, mas moram fora de Porto Alegre? Será que seria porque Porto Alegre, isso a explicação? Porto Alegre tem dois obstáculos geográficos. Porto Alegre tem dois obstáculos geográficos que lhe impedem o crescimento. O Inter e o Grêmio. Um é o rio, que faz uma ferradura em volta da cidade, né? Então ela não tem para onde expandir. E outra é a cadeia de morros que tem, né? Que vai criar uma zona rural ali. Algumas dessas zonas rurais, de vez em quando, são devassadas, e Porto Alegre cresce até a Zona Norte, mas aí a Zona Norte cresceu toda, estourou nos limites municipais, nos limites com Viamão, com Alvorada, com Cachoeirinha, Gravataí. Gravataí não faz limite com Porto Alegre, embora esteja na região metropolitana. Canoas, Guaíba, Eldorado do Sul, enfim, ela estourou seus limites geográficos de crescimento, ela não tem muito mais para onde crescer, Porto Alegre, né? E do ponto de vista, aí tem uma coisa aí que o Vitinho falou, né? Que a gente deu uma retrocedida nesse imaginário aí que tinha de índice educacional, politização e todas essas coisas, mas a gente já caiu desse pedestal há muito tempo, né? Isso está só no imaginário das pessoas. Mas é isso, no século XX, no início do século XX, então, Porto Alegre ela produziu muita coisa interessante, né? Nós temos um compositor porto-alegrense nascido, criado e falecido em Porto Alegre, que é um dos maiores compositores da música com certeza. brasileira, Lupicínio Rodrigues,
apesar de ter uma obra. Apesar de ter uma música ruim, todo mundo pode ter. Mas é muita dor de cotovelo, né? Deve ser muito difícil pra ele, porque ele é fã do cara e o cara criou o hino do Grêmio, né? Que dilema, né? É aquele meme dos botões, né? Qual botão que ele aperta? Ser fã do Lupicínio Rodrigues, mas ele era gremista. Porto Alegre produziu, então, na cena cultural brasileira, muita coisa, né? Embora sempre se teve o sentimento aqui, e era comum de se dizer que é uma província, mas nós tivemos Radamés Inhata ali, saindo aqui de Porto Alegre e dirigindo as orquestras na Rádio Nacional, que era escutada em todo o Brasil, a Rádio Nacional. E aí tu tem um cara daqui saindo e produzindo música fora, tu tem o Lupicínio Rodrigues, que é gravado por vários cantores a nível nacional, sem ter saído daqui, sem precisar sair daqui, né? E outros expoentes também que saíram daqui e para o eixo, quando a indústria fonográfica estava mais desenvolvida e centralizada no eixo de São Paulo, e cabe aqui lembrar que Porto Alegre teve uma das primeiras gravadoras de disco, né, em Porto Alegre. Comenta-se que o primeiro samba, de fato, foi gravado, não seria o Pelo Telefone do Donga. Agora me foge o nome, desculpa ouvintes de não dar a informação precisa, mas que teria sido gravado um disco, o primeiro samba teria sido gravado aqui em Porto Alegre, numa gravadora que nós tínhamos aqui e que depois fechou, desapareceu. Né? Então, no cinema, no teatro, nós tivemos várias expressões culturais em Porto Alegre. Né? Para mim, o grande boom cultural do Rio Grande do Sul, porque eu vivi, né? Desculpa os mais antigos ou quem já faleceu, talvez nós tenhamos tido outros booms culturais, e que não seja do meu conhecimento, mas os anos 80, para mim, no Rio Grande do Sul, eles foram muito férteis, no sentido rock gaúcho, se a gente for lembrar, assim, uma criação imensa de bandas de rock gaúcho, um estilo musical próprio chamado MPG, né, música popular gaúcha, né, que era uma música muito com a cara de Porto Alegre, né, uma música popular com a cara de Porto Alegre. Teatro, Vitinho já citou aí o Bailei na Curva, cinema, os anos verdes anos e outras produções, até no nativismo, no gauchismo, né? A música gaúcha, na década de 80, produziu as suas melhores obras, né? Das quais eu escuto hoje, viu, gauchinhos? Eu não sou contra o movimento gaúcho, o movimento nativista, não sou contra isso. Não me entendam mal. Gauchinhos e gauchinhas de todas as querências, como diria o meu tio Nico. Eu não gosto da caricatura que fazem hoje em dia. Hoje em dia virou uma caricatura de si mesmo, né? Mas nos anos 80 nós tem discos aí, os festivais da canção que se espalharam pelo... Mas espera aí. Mas o boom da cultura mesmo foi exatamente em 1980, quando o Vitinho, vindo lá do Alegrete, chegou em Porto Alegre. Eu não vi. Conta para nós aí, Vitinho, como é que... Nunca morei em Alegrete. Conta para nós quando tu veio da onde? Ou é sigilo? Nós estamos entramos na fase das memórias afetivas. Conta para nós como é que foi quando tu chegou em Porto Alegre. Assim, eu vou contar e vou falar sobre uma lenda urbana das muitas que tem em Porto Alegre, tá? Eu vim morar em Porto Alegre em 1980, para fazer cursinho e fazer vestibular no ano seguinte. E eu vim morar na rua, interessante que o apartamento foi escolhido pelo meu pai, que era colorado, na rua Eurico Lara, exatamente situado atrás do Estádio Olímpico, o estádio do Grêmio naquela época, né? E o Eurico Lara é uma das lendas que a gente ouvia, né, sobre Porto Alegre. E a primeira coisa que eu ouvi, ele está no hino do Grêmio, inclusive, né? A primeira lenda que eu ouvi, e que circula por muitos lugares, é que ele seria o maior goleiro da história do Grêmio, o que talvez seja verdade, e que ele morreu num Grenal ao defender um pênalti com a bola agarrada na bola no chão da pequena área, e que teria morrido, porque ele jogou contra a recomendação dos médicos, que proibiram de jogar, porque ele tinha doenças graves, mas insistiu em jogar. Gaúcho, né? Defendeu um pênalti batido pelo irmão dele num Grenal,
e morreu com a bola na mão. Isso é lenda. Infelizmente, isso não aconteceu, tá? O que aconteceu foi o seguinte, era um Grenal de um torneio qualquer, se não me engano, em comemoração aos 100 anos da Guerra Farroupilha, que nós falamos há pouco. Era um Grenal importante. Ele insistiu em jogar, é verdade. Ele estava proibido de jogar pelos médicos, é verdade. Mas duas coisas, não teve pênalti no jogo. Segundo, ele nunca teve um irmão que jogou no Inter. Aliás, ele nunca teve um irmão conhecido que jogasse futebol. Bueno, a história real é que ele insistiu em jogar, dizem que jogou muito bem no primeiro tempo, no intervalo ele passou mal, foi hospitalizado e morreu algum tempo depois, alguns dias depois, no hospital. Essa é a história real do Eurico Lara, né, que deu nome àquela rua que fica atrás do antigo estádio do Grêmio Olímpico, hoje jogado às moscas em situação de abandono total. Né? Era hepatite que ele tinha, alguma coisa no fígado, não era? Ele tinha várias doenças graves, pelo que eu sei. Mas a história é bonita, né? Que ele defendeu um pênalti, morreu agarrado na bola na pequena área, não é verdade, tá? Não teve pênalti naquela história, naquela partida. O Grêmio ganhou, foi campeão. Então, era uma lenda urbana que a história dele tem a sua razão de ser contada, mas não precisa exagerar. Mas como nós somos gaúchos e porto-alegrense, a gente exagera as coisas. Tem várias lendas urbanas daqui. Bueno, mas assim, só para terminar, vim para Porto Alegre, adoro Porto Alegre, o que não me faz ter uma visão acrítica da cidade, das suas idiosincrasias, etc., que eu acho que Porto Alegre é muito mais do que aquela coisa bonitinha que nós todos gostamos, né? Como toda cidade tem suas contradições, tem a sua miséria, tem a sua violência, tem o seu baixo nível cultural e político impressionantemente, que se agravou, como o Ivo disse, nos últimos tempos, eu acho que há muito tempo isso. Então, vim morar em 1980 para fazer vestibular, acabei fazendo vestibular e entrando na universidade, para fazer engenharia, coisa que não tem a menor importância na minha vida, até porque eu não me formei. Mas tem uma importância transcendental para mim, que foi aí que eu comecei a participar da luta contra a ditadura e me organizar e adquirir uma certa consciência crítica. Eu venho de uma família muito reacionária, família Fagundes, né, por parte de mãe, o Ivo conhece bem, muito conservadora, boa parte dela, tem uma parte que não é, mas boa parte é. E ao entrar na faculdade e no cursinho já, me tornei um pouco adulto, politicamente falando da questão. Adquiri uma certa consciência do que era a ditadura militar, da importância de lutar contra a ditadura. Acabei me tornando um militante político, e um dos frutos dessa militância é meu grande amigo Ivo. Se eu não tivesse virado comunista, eu não tinha conhecido o Ivo, muitos anos depois, né? Muito bem. Então é isso, gosto de Porto Alegre, moro aqui há 42 anos, com um intervalo de 3 anos e meio que eu tive que morar em São Borja, por motivo de trabalho, fui exilado em São Borja, depois eu consegui. Eu cumpri 3 anos e meio de pena, consegui progressão de regime e vim cumprir o resto do semiaberto aqui em Porto Alegre. Cuidar das flores, como a gente já sabe que tu ia lá cuidar das flores do Getúlio, exatamente, do Brizola e do Jango, isso. E aí... Então, assim, essa minha história com Porto Alegre coincide com a minha saída da adolescência e início da idade adulta, né? Em 1980 eu tinha 16 anos quando vim morar aqui, e em 80 completei 17 no final do ano. Então, eu tenho essa história e tenho muito carinho pela cidade. Me considero porto-alegrense. Eu nasci em São Gabriel, mas mal conheço a cidade. E antes de vir morar aqui, eu morava em Lajeado, onde eu passei minha adolescência. Não vim de Alegrete e nunca morei em Alegrete, viu, André? Nunca morei em Alegrete nem em Uruguaiana, apesar de ser o berço aí da família materna dos Fagundes, né? Minha mãe nasceu nas quebradas do Inhanduí, que é mencionado na música lá no canto alegretense, né, famoso. E é isso. A gente não, infelizmente, não dá tempo de falar de todas as lembranças que nós temos com a cidade, né, com os amigos que a gente fez. Eu vou fazer o seguinte, e infelizmente nem todos puderam participar hoje, né? Eu vou botar aqui um áudio do Léo, que ele mandou falando sobre também, ele veio para Porto Alegre. Vamos ouvir? Era dezembro de 1996, mais precisamente dia 5, o dia que eu cheguei pela primeira vez nessa cidade. Eu fiquei no bairro Floresta, muito próximo da Avenida Farrapos. Nunca vou me esquecer de todas as vezes que eu vim e que eu voltei até vir em definitivo para Porto Alegre. Porto Alegre, olha que nome marcante. Porto, aquilo que dá segurança e que sempre me deu segurança. Nunca uma música significou tanto na minha vida como a música do Clayton e Cledir. Deu pra ti, baixo astral. Vou pra Porto Alegre, tchau. É interessante como Porto Alegre me tem, como diz a canção. E nas ruas de um porto não muito alegre, nunca vivenciei essa experiência. Sempre foi alegre. Porto que me causa a sensação de segurança. Porto que se define como um trecho de mar ou de lago próximo à costa que tem uma profundidade
suficiente e que é protegido por uma baía ou uma enseada, onde as embarcações podem fundear e ter acesso fácil à margem. Isso é porto. É como se o meu navio tivesse vindo de um oceano de emoções e me fizesse atracar aqui, onde eu quero ficar, onde eu me sinto seguro, onde eu me sinto protegido. E alegre, pode ter palavra melhor do que alegria nesse mundo. Se tem, eu desconheço. Alegria é a união de tudo que há de bom, incluído dentro de um sentimento, dentro de um lugar, dentro de uma pessoa, dentro de uma época, e geralmente expressa em sorrisos. É muito difícil dizer eu te amo com a certeza de amar. E eu confesso que, dentre os amores que eu tive na vida, eu não tenho dúvida de que Porto Alegre é um desses amores. É onde repousa a minha alma. Sempre quis vir para cá. Estou aqui e confesso que não tenho nenhuma vontade de daqui sair. Tem um texto que muito diz sobre o que eu penso sobre Porto Alegre. Elis, quando ela canta, me lembra de um pássaro. Mas não é um pássaro cantando, me lembra um pássaro voando. Eu me lembro de uns quintanares. Olho o mapa da cidade como quem examinasse a anatomia de um corpo. Sinto uma dor infinita das ruas de Porto Alegre, onde jamais passarei. Há tanta esquina esquisita, tanta nuance de paredes, há tanta moça bonita nas ruas que eu não andei. E há uma rua encantada que nem em sonho sonhei. Quando for um dia desses, poeira ou folha levada no vento da madrugada, serei um pouco do nada, invisível, delicioso, que faz com que o teu ar pareça mais um olhar. Suave mistério amoroso, cidade do meu andar, deste já longo andar, e talvez do meu repouso. Mário Quintana, grande Mário Quintana. Beleza. Temos muito a falar ainda, hein? Pena que tem pouco tempo. Tem uma música do Vanderbilt que ele fala Porto Alegre. Não, se tu quer uma música do Vanderbilt cunho mais religioso, não. Aliás, não é do Vanderwildner, é do Sangue Sujo. É do Sangue Sujo, e aí o Vanderwildner gravou que é Jesus Cristo vai voltar em Porto Alegre, ele vai morar. E aí ele fala todos os bairros de Porto Alegre. Uma precisão, essa música original não é nem do Sangue Sujo, é uma música em inglês, que eu não sei quem é o compositor. Sim, Vai Miguel a Navegar, é uma música religiosa, né? E aí o Sangue Sujo fez uma versão punk, punk debochada. O primeiro verso em inglês, eu me lembro, não sei quem é o compositor, é Michael row your boat ashore, Gabriel blow the trumpet horn. Mas eu não sei aqui quem é o compositor. Vai Miguel a navegar, aleluia. E os punk fizeram um negócio louco. Essa vale a pena botar, né? Então, botar. Como é que é o nome da música? Eu tenho uma outra música. Jesus Cristo vai voltar, Vanderbilt. Eu acho que Jesus Cristo vai voltar. Em Porto Alegre ele vai morar. A vida vai melhorar, aleluia. Bairro Jesus vai ficar, em que rua Jesus vai morar, na Santa Cecília ou na Conceição, no Espírito Santo ou na Assunção. Todos querem que ele fique na sua rua, mamãe quer que ele fique lá em casa. Tô achando que isso vai dar uma grande confusão, mas numa hora dessas cada um Vitinho, você ia falar música? Essa semana foram muito badaladas essas clássicas, não essa que eu falo agora, que não é uma clássica, mas é excelente, né? Porto Alegre é demais, aquela valsinha do Fogaça, ex-prefeito da cidade, né? Horizontes, e eu me lembrei, já que o nosso amigo, que me esqueci o nome, o Léo, falou em Elis Regina. Tem uma canção muito bonita de um porto-alegrense chamado Raul Elvanger, né? Habitante de Porto Alegre, Raul Elvanger, que a Elis gravou com ele, que chama Pequeno Exilado. O nome já diz tudo, é da época da ditadura, e ela menciona 2 ou 3 bairros de Porto Alegre
A história é uma criança que nasceu no exílio e se sente sem pátria e quer voltar para o seu país. O seu país é Porto Alegre. Ao falar em seu país, ela fala em Porto Alegre. Chama Pequeno Exilado, uma linda canção do Raul Elvanger que eles gravou com ele. Ah, muito bem, vou botar aqui para adicionar a trilha sonora. Está tendo show da Maria Rita em Porto Alegre hoje? Sim, nesse instante. Ainda bem que é feriado, né? Daí dá para o pessoal que pode fugir, né? Ai, que maldade. Lá do outro lado do oceano, na palma da mão já carrega 20.000 léguas de sonhos, seguindo o teu pai que te leva a bordo dos teus 9 anos. Pequeno exilado sem pátria, navegas teu barco de engano. Muito bonito de escutar isso aí do Léo, né? O cara é um poeta. O Léo começa muito... enquanto a gente estava... Mas, Léo, não conta como participação por microfone, não. Viu? É verdade. Já aviso desde agora. Já não bota na tabelinha aí do Léo. Tem a tabelinha de fidelidade aí do Léo, não põe isso aí. Apesar do depoimento. Muito bonito, Léo, o depoimento. Muito bom. Muito bonito. Sei que tu vai nos ouvir. A gente não é tão poético assim, né, que nem o Léo. Mas eu nasci em Porto Alegre, né? Me criei em Porto Alegre. A minha vida toda faz 6 anos que eu saí de Porto Alegre. Então eu morei 51 anos em Porto Alegre. Porto Alegre... Tu também pagou pena, né? Tu pagou pena na República. Eu paguei pena. Não morei 51 anos em Porto Alegre. Estou mentindo para os ouvintes que eu paguei pena na República de Curitiba um tempo. Pessoal de Curitiba, não fica ofendido. É que a gente gosta de fazer piada aqui no programa, tá? Tenho grandes amigos em Curitiba. Tinha. O único que tem que ficar ofendido é o Sérgio Fernandes. Agora só ficou um grande amigo lá. Meu amigo Nelson. Meu amigo Nelson. É o amigo que eu tenho lá em Curitiba agora. Mas Porto Alegre era engraçado. Uma vez eu estava conversando com um amigo meu, o Luizinho. São mais de uma Porto Alegre. E para mim eu tinha essa percepção clara. A minha Porto Alegre era diferente de outras Porto Alegres. Porque tinha uma Porto Alegre da Zona Norte que, para mim, ela era totalmente desconhecida. Hoje não é. Hoje eu trabalho na região metropolitana de Porto Alegre, colado com a Zona Norte, passo e frequento muito a Zona Norte de Porto Alegre. Até morei na Zona Norte de Porto Alegre depois. Mas a maior parte da minha vida, a Zona Norte de Porto Alegre, para mim, era um território estranho. Era como se eu estivesse indo a outra cidade. Quando eu passava por ali, parecia que eu estava indo em outra cidade. E outra Porto Alegre era a Zona Sul também, que não fazia parte dos meus roteiros e parecia para mim, embora a minha família sempre teve aquela relação com o Rio, quando era verão a gente ia nas praias, comecei a frequentar Ipanema, ficou poluída, começamos a frequentar para tomar banho, né? Belém Novo, ficou poluída, começamos... Imagina uma letra G. Ao transformada no número 3. Tá? Já que estamos na letra G, vai no G de Google e clica no Google Mapa de Porto Alegre, que vocês vão ter a noção do que é Porto Alegre. A minha Porto Alegre era do miolo, a que sai do centro em linha reta em direção contrária ao do Rio, né? Então, são aqueles bairros ali, Centro, Cidade Baixa, Menino Deus, Santana, Petrópolis, Rio Branco, Santa Cecília, Partenon, Santo Antônio, Glória, até Teresópolis, mais ou menos. Então, essa era a minha Porto Alegre, Jardim Botânico, essa era a minha Porto Alegre, né? Onde eu cresci, onde eu passei minha adolescência, onde eu andava a pé de madrugada, na noite, quando eu cresci, né? Onde eu andava a pé de dia, onde eu andava de bicicleta.
Essa é a minha Porto Alegre. E quando eu fui exilado lá para a República de Curitiba, era muito engraçado, porque às vezes eu estava fazendo alguma coisa, lavando uma louça, fazendo qualquer coisa, e me vinha um flash de uma rua qualquer de Porto Alegre, de uma situação qualquer, comer um cachorro-quente num trailerzinho na Avenida Ipiranga, ou comer um X em tal lugar, ou andando de carro com meu irmão em qualquer rua. Me vinham esses flashes que não eram de coisas significativas, não eram de grandes momentos, não eram de nada. Eram momentos do cotidiano, e esses flashes do cotidiano me vinham o tempo inteiro. Eu acho que a língua portuguesa tem uma palavra muito bonita para isso, que chama saudade, né? Esses flashes eram flashes de saudade da cidade. Então, coisas bem simples do cotidiano, do dia a dia, me apareciam de vez em quando na cabeça, lembrando a minha querida Porto Alegre. E aí veio a música do Cleito Cledir aí, que em algum momento deve estar sendo tocada aí, que é do... É difícil onde é que eu vou botar essa música, porque ela tem tantas... Não sei se bota no começo, no meio, no fim. Acho que agora é boa. É boa a introdução. Bota aí, agora vai. Deu pra ti, baixo astral. Vou pra Porto Alegre, tchau. A música do Cleito Cledir, lá, o Deu Pra Ti, Baixo Astral, eu ouvi a primeira vez essa música no Julinho, lá em 1981, entrando, eu me lembro exatamente o momento em que eu ouvi a primeira vez essa música. Eu entrando no bar do Colégio Estadual Júlio de Castilhos, famoso Julinho, onde eu fiz o ensino médio, o antigo 2º grau, e eu me lembro do momento que eu ouvi pelo alto-falante do bar essa música pela primeira vez, em 81. E eu me exilei lá para a República de Curitiba em final de 82 e fiquei lá até 86. Então, nesse período entre final de 82 e 86, toda vez que eu vinha a Porto Alegre, que eu estava na expectativa de vir a Porto Alegre, eu furava o disco não, a fita cassete que tinha essa música gravada. O André conhece bem, lá no aparelho de som lá do Ronaldão. Ele furava também, porque é uma coisa, eu até sei que ele vai falar, mas eu vou corrigi-lo aqui, porque a irmã dele fazia a mesma coisa. Toda vez que a gente ia para Porto Alegre, porque eu não sou de Porto Alegre, desculpa decepcionar alguém que só veio aqui pensando que eram 100%. Eu sou um gaúcho não praticante, gente, vocês já sabem disso. Eu sou de Santo Antônio da Patrulha, morei muito pouco tempo no Rio Grande do Sul, e morei muito tempo em Curitiba, mas a minha mãe, que cresceu em Curitiba, toda vez que a gente ia para Porto Alegre, essa música realmente furava, gastava o magnetismo da fita, porque ela sempre... E essa música sempre me ficou relacionado, essa alegria, essa euforia que ela vinha com na época, né, as passagens de ônibus, nós vamos para Porto Alegre, porque Porto Alegre, para mim, essa lembrança que eu tenho é nostálgica de quando eu ia visitar a minha família que morava em Porto Alegre. Então, as minhas lembranças são lembranças de férias de Porto Alegre. Então, eu entendo o que ele está falando, porque era bem isso que passava com a irmã dele também, a minha mãe, tocar essa música. Eu passava uma semana botando a música ininterruptamente. Ah, que legal. Então, o que eu conheço de Porto Alegre é mais ou menos esses mesmos bairros que o colega falou, e o resto da família que morava em outros bairros, né? Depois, e sempre pegando ali, seguindo aquele trajeto largo do lado de Ipiranga, para casa dos outros tios e primos. Mas, cara, eu tenho uma coisa... Eu tenho uma experiência tua em Porto Alegre. E aí o Vitinho vai concordar comigo. Porto Alegre não existe. Vitinho, não existe história de Porto Alegre sem a história da rivalidade da dupla Grenal. E aí este jovem André tinha 17 anos, estava em Porto Alegre e nunca tinha ido assistir uma partida de futebol na sua vida. E tinha jogo do Grêmio pela Libertadores da América. O Grêmio foi campeão, inclusive, daquela Libertadores, tá? Por 95. E não só daquela. Tá. Mas tô falando daquela. Aí, a minha mãe, toda valentona, já com seus 60 e poucos anos, mas... se eu pudesse, eu levava esse menino no futebol lá e tudo mais. Eu disse, deixa de ser valentona.
não tem condição para ir no estádio de futebol. E eu disse assim, deixa que eu levo ele. Mas como no jogo do Grêmio? Eu disse, levo. Aqui tem coragem. Tinha um monte de amigo gremista, como tem até hoje, o Vitinho é gremista. Todos os meus amigos são gremistas, praticamente. E eu disse, vou levar ele no jogo do Grêmio. Aí ele ficou todo faceiro, né, que ia assistir o jogo do Grêmio, da Libertadores da América, no Olímpico, a primeira vez. E eu disse, mas tem uma condição. 2, né, André? Uma era montar um guarda-roupa para mim lá, que ele tinha experiência, que a mãe dele tinha loja de móveis. E ele montava... Ao contrário, né? Eu montei um guarda-roupa para ele, e aí o pagamento era uma janta e o jogo do Grêmio. Só que tinha uma cláusula do contrato ali nas letrinhas pequenas. Sabe o pessoal que faz abuso de trabalho infantil? Coloca. Segue aí, comunista. Me atrapalhei. Quando o Ivo falou em guarda-roupa, eu imaginei um dress code, assim, a escolher as roupas para ir no jogo do Grêmio. Mas não é, montar um guarda-roupa mesmo. Não, um armário. Eu botei um guarda-roupa para ele. É montar um guarda-roupa fisicamente, um móvel, guarda-roupa. Sim, um móvel. A mãe dele tinha loja de móvel. Não, peraí. Você vê o que as pessoas pensam de você. Ele pensa que eu sou mais para estilista do que para o marceneiro. Tá notando aqui? Por que tem que ter roupa especial para ir no jogo do Grêmio? Eu fiquei pensando aqui, mas que tem dress code para ir no jogo do Grêmio? Qual é o traje adequado? Mas que baita macho! Não, o menino tinha habilidades, que a mãe dele tinha loja de móvel, então ele montava e desmontava móvel com uma facilidade incrível. Então ele foi lá e montou meu guarda-roupa. Eu disse, vou te levar no jogo do Grêmio, mas antes vou te levar no Beira-Rio, que tinha um jogo do Inter do Gauchão, e foi o jogo que eu fui na minha vida que tinha menos público. Eu nunca fui num jogo em estádio de futebol que tinha tão pouco público, e eu acho que nunca teve um jogo do Inter tinha mais gente em com campo tão do que pouco no público, porque era uma quarta-feira, dia de semana, e era de tarde o jogo. Tinha mais gente em campo do que arquibancada, praticamente. A gente escutava o jogador gritando em campo. Não, tinha 280 pessoas no estádio. No Beira-Rio, que é um negócio enorme, 280 pessoas é nada, né? Espalhada pela circunferência toda do campo. Foi uma chuva de gol. O Inter fez 5 ou 6 gols. Eu disse, bom, agora tu já viu o gol, a reviria, agora a gente pode ir no jogo do Grêmio de noite, né? Que aí tu vai ter emoção. E aí fomos de noite no jogo do Grêmio e ele assistiu. Então a primeira ida no estádio dele na vida foi no Beira-Rio, a segunda, no mesmo dia, foi no Olímpico, lotado, jogo da Libertadores da América, se emocionou, veio faceiro, conversando com meus amigos na ida e na volta, e se divertiu bastante, mas antes ele pagou o pênalti porque assim, é para marcar na história dele, né? A primeira vez que ele pisou no estádio de futebol para ver um jogo de profissional foi no Beira-Rio. Olha o que a idade faz com a pessoa. Isso aqui já foi num episódio que foi lançado, Michael Show. Tem um drops histórico chamado O Homem que Inventou a Ola no Olímpico. E eu já disse que no primeiro jogo que eu fui, eu era bem gurizinho, era bem pequenininho, foi com o vô no Beira-Rio, porque eu assisti um jogo, mas eu era muito pequeno, eu tenho poucas lembranças, lembro de estar lá em cima no anel, o vô com o radinho dele, o vermelho que ele tinha, escutando, mas essa foi a primeira vez, mas são lembranças assim, né, de quando tu é muito, muito pequeno. A primeira vez consciente, então. Só uma curiosidade, vocês devem ser os únicos caras do mundo que maratonaram o jogo de futebol, vocês foram em 2 jogos do mesmo dia, é isso? Sim. Isso é inédito na história. Para um cara que tem 2 Premiere, isso aí é fácil. Mentira, não sabe da história, depois eu conto para ele. Não vou repetir aqui, queridos ouvintes, porque eu já falei muitas vezes da história dos Premieres, o pessoal já está cansado de saber. Depois eu conto. Pessoal, vamos ajudar aí, ninguém está colaborando. Se alguém quer comprar uma assinatura do canal Premiere, mande para o nosso e-mail, a hora do Saldanha, sem os S's, né? Só o S de Saldanha. A hora do Saldanha, @gmail.com, ou no Twitter, @a hora do Saldanha. Manda uma DM, fala, vamos vender esse Premiere aí, que ele tem 2 agora. Mas depois eu conto pro Vitinho. Posso contar a história do meu primeiro Grenal? Conta. Se foi em Porto Alegre, tá valendo. Foi em Porto Alegre e foi interessante porque era Grenal,
Eu nunca tinha entrado no estádio, né? Eu não morava em Porto Alegre ainda, e quem me levou foi o meu cunhado, na época, namorado da minha irmã, só que ele era colorado. Então, nós fomos para a torcida do Inter. E ele me advertiu, do tipo, tu não te fresqueia porque... né? E o jogo foi avassalador, era 10 minutos de jogo, estava 2-0 pro Grêmio. E eu não podia comemorar, obviamente, porque eu ia apanhar ali, né? Então, esse foi meu primeiro Grenal. Eu tinha 17 anos por aí. Meu primeiro e único, eu acho que o único Grenal que eu fui na vida foi esse aí. Louco! Eu não me lembro de ter ido outro Grenal. Eu não sou muito de frequentar estádio, né? Para ter uma ideia, muitos anos depois, não sei porquê, eu resolvi ver um jogo do Grêmio no Olímpico. Nem sei contra quem era. E eu, todo desacostumado de ver jogo, e com o próprio estádio olímpico, desacostumado também, cheguei antes, né? Tinha que chegar na época 1 hora antes, sei lá, para conseguir lugar, é um jogo importante. Levei um livro para ler antes do jogo. Me roubaram o livro. Não, eu vou contar, tá? Eu já não era guri, eu já tinha meus quase 30, talvez. Primeiro que eu cheguei para comprar ingresso e pedi uma arquibancada superior. Aí todo mundo me olhou, incluindo o bilheteiro. Eu digo, qual é o problema? Aí disse, moço, o Estádio Olímpico não tem arquibancada superior, faz anos. Então me dá o que tiver aí, né? Me dá o ingresso que tiver. Não era Grenal, não sei que jogo era. E aí me deu vontade de tomar cerveja, eu tomei uma cerveja lendo o livro, sentado na arquibancada que começou a encher. E eu fui comprar outra cerveja e deixei o livro marcando meu lugar. Me lembro até do livro, era o Obelisco Negro do Remarque. Deixei o livro marcando meu lugar. Quando eu voltei, meu lugar estava lá, mas sem o livro. Mas a história não termina aí. Eu recuperei o livro da seguinte forma. Eu sentei tomando uma cerveja e pensando, o que eu vou fazer? Roubaram meu livro? Não tem nada que fazer, né? Jogo. Aí eu olhei para... E o jogo não tinha começado, era uma preliminar, sei lá, Infanto Juvenil do Grêmio contra Infanto Juvenil do Ipiranga de Erechim, sei lá o que era aquilo. Eu olho assim, tem uns 4 degraus à minha frente, um cara do tamanho de um bonde, com meu livro na mão, lendo, mas lendo assim, com atenção, o livro. O Obelisco lendo o livro do Obelisco. O cara era um obelisco, o cara era muito grande, muito forte. Nunca me esqueço. Aí eu pensei, o que eu vou fazer? Eu vou lá cobrar do cara o meu livro? Isso pode dar, eu não tenho... a conjuntura não era, né? Não era muito boa. Fiquei quieto, né? Daqui a pouco ele olhou para trás e olhou para mim. Aí eu disse assim, depois que tu lê, tu me devolve. Aqui tem coragem. E ele devolveu no meio do jogo o livro. Eu tenho até hoje o livro, Obelisco Negro, do escritor alemão chamado Erich Maria Remarque, que foi o primeiro escritor proibido pelo Hitler, por causa dos seus livros antibelicistas. O mais famoso deles é o Nada de Novo no Front, né? Que virou, se não me engano, até 2 filmes. Muito boa essa história, Vitor, muito boa. Uma nova canção do Cleiton. Vamos ouvir mais um áudio aí que mandaram pra gente. Também participou aqui, o engenheiro Zini, que ele teve no episódio com a gente do centenário do Leonel Brizola e no episódio do Desmoronando. Ele mandou um áudio aqui pra gente sobre Porto Alegre e eu vou compartilhar com vocês aqui. Buenas, pessoal, aqui é Luciano Zini, eu sou engenheiro químico da Secretaria Estadual da Saúde, sou filiado ao PDT de Porto Alegre e, a convite do André, estou gravando esse áudio para falar um pouco sobre a nossa capital, que está de aniversário no dia de hoje, né? E o que eu posso dizer sobre a capital gaúcha? Eu cheguei aqui aos 18 anos para estudar, né? Antes eu já tinha passado aquelas coisas de quem vem do interior, né? O lugar onde tem McDonald's ou onde tem shopping. Eu me lembro que eu tinha uns 5 anos, vim no shopping Praia de Belas, tinha um parque de diversões dentro do shopping, então ficava com aquele imaginário, assim, né? E quando eu me mudo para a capital, é onde tem o berço, né, de uma das principais instituições de ensino superior do estado, eu ousaria dizer até do Brasil, né, frente aos reconhecimentos que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul tem. E para mim, assim, é um dos principais marcos de Porto Alegre é abrigar essa nossa instituição de educação. Mas, na medida em que o tempo foi passando, eu pude conhecer melhor a nossa cidade, né, tá usufruindo dos parques, para tomar chimarrão, para ver os amigos, para levar o dog, para passear. A transformação que passou em alguns lugares de Porto Alegre, por exemplo, né, quando eu cheguei aqui,
a Orla do Guaíba, ela era frequentada, mas não com essa cara nova que ela tá, né, desses últimos anos, com essa revitalização que foi recebida. Então, ou mesmo algumas grandes transformações que aconteceram, né, recentemente, como as obras em função da Copa do Mundo, a perimetral, né, que liga a Zona Sul e Zona Norte, toda aquela modernidade que tinha quando recém foram lançados, né, então ela sempre teve esse ar de se atualizar no tempo. Eu lembro do meu avô, que foi toda a vida dele operador da CE, de dizer, né, que de vez em quando vinha para a capital e quando ele vinha para cá ele pegava o bonde, né, que era aqueles veículos elétricos no centro ainda. Então foram muitas transformações ao longo desses mais de 2 séculos de Porto Alegre, né, e hoje está aí uma cidade pulsante, né, eu acho que gosto também da valorização que tem da área ambiental, é uma cidade que ela é muito arborizada, eu acho isso extremamente positivo. Andou passando aí por uns sangramentos na área de segurança pública, né? Violência ainda muito triste que acontece em função do tráfico de drogas, mas são escachos da nossa desigualdade social que eu entendo que só podem ser resolvidos por meio da educação. O que eu gostaria de ver da nossa cidade é o saneamento básico universalizado, né? Infelizmente, a gente tem secretário municipal de meio ambiente que se preocupa em construir uma roda gigante na frente do Lago Guaíba, enquanto que eu acho que as energias políticas deveriam estar sendo direcionadas para estar limpando, para estar tornando aquela água balneável, né, para que ao invés da gente se E era isso, pessoal. Um forte abraço para todos e até a próxima. Desculpa não estar ao vivo aqui, mas eu vou fazer um concurso público para ser professor universitário e aí tô com todas as minhas energias focadas para isso aí. Vamos torcer. Um forte abraço e até a próxima. Eu gostei do texto dele, até porque ele pega muito com aquilo que o Ivo falava, que tem várias Porto Alegre. Porto Alegre não é só o Parcão, a Orla do Guaíba. Porto Alegre tem pobreza, tem miséria, tem desigualdade, tem violência. Então ele tem esse mérito. Eu quero falar um negócio depois. O Zini, ele gabaritou, porque a lista que eu tinha mandado para ele, para o Léo, eu falei assim, escreva alguma coisa sobre Porto Alegre, suas experiências, uma história, uma poesia e alguma reclamação. E ele botou tudo. O Zine, que é engenheiro, né? Por isso que ele seguiu todas, ele gabaritou a mensagem. E ele é engenheiro exatamente a especialidade dele é águas, né? Sim. Por isso ele fez esses comentários relativo à água. Eu não sou na minha geração, eu já não ia para Porto Alegre quando o gasômetro foi revitalizado. Então, não é da minha lembrança nostálgica. Eu fui uma vez no gasômetro, já depois de adulto. Acho que provavelmente, se não foi a última vez que eu fui em Porto Alegre, é a penúltima, que eu realmente estive em Porto Alegre mais do que uma escala de avião ou 48 horas. Eu fui no gasômetro, mas vocês que moram aí talvez saibam mais aí disso que ele comentou, né? Ele falou de uma roda gigante. É mais um episódio da breguice porto-alegrense atual, tá? Vai ser construída uma roda gigante nos moldes da London Eye, lá de Londres, e daquela de Camboriú, se não me engano, no meio do Parque da Harmonia. Esse projeto tinha sido sepultado há um tempo atrás e agora ele ressuscitou. Tá nos jornais dessa semana essa grande novidade da breguice porto-alegrense, além de várias outras dá para citar, mas a ideia é construir uma roda gigante no meio do Parque da Harmonia, do que hoje é o Parque da Harmonia. Vocês falaram aí sobre hoje a Maria Rita cantando aí no baile de Porto Alegre. Eu não sei, eu não tô lá, né? Não fui. Mas tinha uma época em que Porto Alegre ela deu uma revigorada em termos de cidade, trajetos locais onde tu tinha um acesso ruim, foram revitalizados, a cidade estava mais pulsando culturalmente. Então teve um período que a gente vivia muito Porto Alegre, né? Ela estava muito no nosso coração. E a expressão eram esses bailes da cidade, né? Que eu fui em vários, ali no Parque da Redenção, à noite. Com aqueles isoporzinhos cheios de latinha de cerveja, né? Com um isoporzinho cheio de latinha de cerveja, tu combinava com a tua turma, com a tua galera, e achava um canto lá para te parar, e tinha um espetáculo de alguém,
e tinha uma banda de baile, um conjunto de baile, né? Tinha um tablado e tu podia dançar mesmo lá se tu quisesse. Tinha várias barraquinhas de comidas, tinha o espetáculo dos fogos, aquele que agora não tem mais. Eu acho que não tem, não sei se vai ter esse ano, não, mas por causa dos animais, por causa de um monte de coisa, depois eles pararam. Então era uma festa muito interessante, onde tu vivia realmente Porto Alegre, e eu cruzei a Redenção várias vezes à noite, entendeu? E não tinha esse problema. Esse problema e teve outros problemas de dia, e quando tem gente circulando, né? Mas nos bailes da Redenção não tinha problema de segurança, estava todo mundo lá, a população ocupando o espaço, e depois deu uma caída aí, né? Teve uns governos municipais aí em que isso foi diminuindo, e aí a gente tem a última gestão que a gente teve antes dessa que está aí agora, que foi muito ruim para a cidade, assim, nesse ponto de vista. A gente tem um embelezamento agora da parte da Orla. Os últimos governos levaram a cabo a reformulação da Orla e da parte dos açorianos, o que ficou muito bonito, embeleza muito a cidade, né? Mas, em contrapartida, abandonaram outras partes da cidade. Então, quer dizer, se por um lado a cidade fica mais bonita com essas obras, né? E então, tudo bem que fizeram essas obras e ficou mais bonita a cidade, mas, em contrapartida, existem regiões da cidade que estão totalmente abandonadas, e tem uma que eu passo quase que diariamente ou frequentemente, que é como se não fosse uma parte esquecida da cidade, que é uma ponta lá da Zona Norte, né? Que é a divisa com a Alvorada. Não sei se é um preconceito com a Alvorada também, né? E que é uma parte esquecida lá, como se fosse a própria Alvorada, né? Não falando mal da cidade onde eu trabalho, Alvorada. A Alvorada é o PIB mais baixo do estado, é a cidade mais pobre do estado, né? Então tem uma parte da região de Porto Alegre lá que se confunde com a Alvorada e que não tem nenhum cuidado por parte do município de Porto Alegre, e é uma parte extremamente movimentada, onde tem um fluxo de carro, de caminhão, de ônibus enorme, e está abandonado, né? Então se prioriza essa parte da vitrine, né? Que está muito linda, está muito bonita. Aliás, André, se um dia tu voltar aí a Porto Alegre, vamos dar um passeio lá nessa orla que está bem bonita, né? Para te reencontrar com Porto Alegre, mas tem as partes ruins também. Muito bem, se reencontrar. Não, o gasômetro está revitalizado, né? É a parte bonita agora da cidade, é a parte da orla, né? Eles fizeram uma revitalização enorme na orla e tudo mais. Eu ia dizer isso. E aquela parte mais perto do gasômetro tem o nome do meu tio, Antônio Augusto Fagundes. Opa! Ô, louco! Que não era um reacionário, ao contrário de boa parte dos Fagundes. Tem uma parte dos Fagundes aí que é da turma aí do André. É ou não é? Vai, fala aí, cara. Bueno. Vitinho, uma pergunta meio íntima aqui, não sei se a gente pode falar. Então, te fizeste homem em Porto Alegre? Sim. Se tu considera a primeira bimbada como se tornar homem, fui sim. Não, eu ia perguntar se foi aqui que tu adquiriu uma carteira de trabalho. Foi no dia 8 de janeiro de 1982. Ele sabe até o dia, caramba. Sei. Não vou dizer a parceria por motivos óbvios, né? O Ivo sabe. Opa! Tá te incriminando aí, tia. Não, o Ivo sabe porque eu devo ter contado pra ele essa história. Cuidado aí, tia. Essa família. Então, eu não estava presente, eu nem conhecia. Eu não estava presente, não. Eu nem conhecia o Vitor nesta época. Ele me contou, depois ele me contou. Tá bem. Vamos lá, amigos. Bueno. Pelas dúvidas, faz o teu encerramento aí, dá o teu tchau. Então vamos fazer um tchauzinho aqui. Não. Eu te digo por quê? Porque não é pra te sair, é que se cortar a internet, cair, aí vocês estão com agora a internet, a eletricidade não vai cair, né? Afinal de contas, vocês têm uma companhia elétrica privatizada
Esse tipo de fubangagem acontece quando é pública, né? Agora estão arrebentando a boca do balão, né? Como dizem por aí, com a nova companhia elétrica. Então isso não corre risco, né? De acontecer. Há 2 semanas eu fiquei 29 horas sem luz em casa. Olha e só. sem resposta da Equatorial, que é a nova concessionária privada. Pois é, mas esse é o mercado, é assim que é assim funciona, assim é melhor, viu? Mas é melhor. É melhor, porque ele sanou as contas. É bem melhor. Ele sanou as contas do Estado. Olha. Muito bem. Esse é outro. O IP Saúde tá falindo, mas ele sanou as contas do Estado. É tudo quebrando, mas ele sanou as contas do Estado. Esse é outro, hein? Esse é outro que a gente vai ser. Por isso que eu digo da janela. Dia 2 de abril ele vai ter que dar uma posição aí. Ele vai ter que dizer, ou ele se reelege para o governo do Estado de novo, porque aí tu não precisa abandonar o cargo. Agora, se ele quiser ir ser outra coisa, senador, deputado federal, presidente da República, ele tem que largar o cargo no dia 2. Então esse vai ser um que a gente vai descobrir o destino dele. Não tenho a aspiração de agradar a todos. Posso falar um negócio antes de encerrar? Por favor. Você sabe que eu sou fotógrafo amador, me dedico a estudar fotografia faz alguns anos e praticar. O Ivo falou, e tu também falou, André, sobre a questão das artes em Porto Alegre, e tem um negócio importante nesse viés. Porto Alegre é sede, já faz 4 anos, do maior festival de fotografia a céu aberto da América Latina. E a céu aberto não é um eufemismo, na verdade, é um festival de fotografia único, gratuito, que as pessoas podem passar e ver as obras sem pagar nada. Fica no centro da cidade, na escadaria da Borges de Medeiros, que chama Street Expo Foto. Então esse festival é muito importante e ele me fez lembrar, eu estou aqui com um livro do grande Luiz Nascimento Ramos, o primeiro fotógrafo de Porto Alegre. Tem um livro sobre ele, feito pela jornalista Eneida Serrano. Eu vou mostrar para vocês, por curiosidade, uma das fotos, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui. Não. Ninguém vai conseguir ver porque é um podcast, né, Vitinho? É que eu sou amador. Tá? Bueno, não, vamos fazer o seguinte. Foto... Peraí, vamos fazer o seguinte. Tu pode fazer assim. Essa foto tá no teu perfil do Instagram? Não. Será que se tu escanear e botar lá dá um problema de direitos autorais? Não, se eu citar a fonte. Então, vamos fazer o seguinte, pessoal. É que eu sou amador. Tá? Bueno, não, vamos fazer o seguinte. Foto... Peraí, vamos fazer o seguinte. Tu pode fazer assim. Essa foto tá no teu perfil do Instagram? Não. Será que se tu escanear e botar lá dá um problema de direitos autorais? Não, se eu citar a fonte. Então, vamos fazer o seguinte, pessoal. Essa foto que o Vitinho vai descrever agora, vocês vão lá na página dele, no perfil dele no Instagram, e vocês vão ver essa foto, que ele vai falar pra gente a importância dela. Então, assim, o Lunara, ele ficou conhecido pelo nome de Lunara, que eram as 3 primeiras sílabas do nome dele, Luiz do Nascimento Ramos. Foi um fotógrafo do início do século passado, e essa foto que eu tentei mostrar aqui é uma foto muito bonita, foi premiada no 2º Salão de Fotografia Europeu, em Paris, em 1922. E a foto mostra o que se chamava, como o Ivo disse antes, o Jacareí, que hoje é o Arroio Dilúvio. Só que mostra ele no começo do século passado. Uma foto muito bonita. O Lunara fez muitas fotos da época de Porto Alegre. E ele é pouco conhecido. E que era banhável. Sim. A foto, inclusive, mostra um guri pescando no Arroio Dilúvio. E depois o Arroio Dilúvio, né? E esse cara é um cara muito importante na história, falando de outras artes. A gente já falou aqui da música, do teatro, né, porto-alegrense, e a fotografia tem o seu berço, aqui também tem os seus expoentes. Esse cara é um grande fotógrafo. Hoje, o Rio Grande do Sul tem excelentes fotojornalistas, fotodocumentaristas, gente premiada, é bem interessante. Essa Street Expo Foto, eu tenho orgulho de participar desde a primeira edição, desde 2018. Aliás, eu tomei uma cerveja com o Ivo o Ivo e com a Cláudia na abertura da exposição. Hoje ela teve aqui, ficou um mês exposta, agora a edição número 4, ficou um mês na escadaria da Borges, e nesse momento ela está participando, ela foi transferida à exposição, os seus painéis, para o maior festival de fotografia da América Latina, que é em Amparo, em São Paulo. Está sendo apresentada lá, né? De forma, não sei se lá é assim, mas aqui ela sempre foi apresentada de forma gratuita. Os custos foram bancados por patrocínio e pelos próprios expositores, né?
E quando ela ocorre, Vitor? Quando que ela ocorre? Nesse momento está acontecendo o Festival de Amparo, onde tem essa exposição. Mas em Porto Alegre, quando que acontece? Não. Todo ano? Final de ano, sempre em dezembro. Ok. Certo? E agora, sábado que vem, vai abrir uma exposição no mesmo lugar, em homenagem aos 250 anos de Porto Alegre, que é uma parceria da equipe que está, digamos, fazendo o calendário oficial do evento, com o Fotoclube Porto Alegrense. Também eu tenho o prazer de participar com 2 fotos dessa exposição que vai começar sábado que vem, de tarde, 15 horas, vai ser inaugurada lá na escadaria da Borges de Medeiros. Eu tenho uma sugestão para dar. Ótima dica. Dali. Tem uma sugestão para dar. Para quem está nos ouvindo e não conhece Porto Alegre, e quiser conhecer um pouquinho de Porto Alegre, provavelmente tu vai botar aí aquela música do Fogaça, cantada pela Isabela Fogaça, do Porto Alegre é Demais, né? Tem um cara que é francês que fez um vídeo cantando em francês essa música com as fotos do Vitinho, com as fotos do Vitor Ghiorzi, e ficou muito bom o trabalho. Para quem quiser conhecer Porto Alegre, fotografias do nosso amigo Vitor Ghiorzi com a música do... Como é que é o nome do rapaz, Vitor? Manda o link aí, Vitinho, para mim botar, para mim subir. Manda o link. Já está no ponto aqui. O cantor se chama François Mendes. Ele é francês, mas não sei porquê. Tem muitos amigos e uma paixão pelo Brasil, e em especial por Porto Alegre. Tem fã-clube aqui, tem uma série de coisas. Ele entrou em contato comigo e disse que ele fez uma versão dessa canção que o mencionou aí e queria saber se eu permitia que ele colocasse as minhas fotos. E me pediu a permissão, a autorização, e pediu que eu enviasse um arquivo de fotos. E eu fiz isso. Ele fez 3 ou 4 versões com fotos diferentes. Mas, para meu orgulho, a única que tem um fotógrafo só é a minha. Eu vou mandar o link aqui no chat, certo? Vai tá linkado no episódio. Obrigado pela propaganda, mas o meu Instagram não é monetizado, eu não recebo... Não, mas vai o pessoal assistir o vídeo do cara, ver as tuas fotos, e a gente faz uma permuta aí sem ele estar sabendo usar a música dele aqui no episódio. Então tá, amigos, muito bom, 250 anos, feliz aniversário Porto Alegre, que siga assim essa cidade tão alegre, e eu tenho que revisitar elas antes que complete outros 250 anos, eu vou visitar Porto Alegre. Esse ano ainda, né, porque é o ano derradeiro. Isso. Colega Ivo, considerações finais, seu tchau. Não, é isso, eu acho que a consideração mais interessante que eu fiz foi essa sugestão aí de o pessoal olhar as fotos do Vitinho, e a música, que é a expressão de Porto Alegre. Cada um vive Porto Alegre de uma maneira diferente, né? Eu já faz alguns anos que não tenho vivido muito Porto Alegre, estou trabalhando e morando em outro município, né? Mas é isso. Fica a dica aí, pessoal, olharem as descrições. Esse episódio vai ter muita descrição, muita coisa. E hoje não falamos dos nossos patrocinadores, né? Hoje não falamos de nenhum. Não, deixa. Eu quero. Peraí. Eu vou falar 2, mas vou falar um, eu vou falar bem falado. Eu quero saber, você que fez um download de um dos nossos episódios no Pedalinho da Redenção, por favor, mande uma mensagem. Eu quero saber quem é que escuta o podcast no Pedalinho da Redenção. E você que estava no Zafari do centro e também ouviu o nosso episódio fazendo compras, mande uma mensagem para que a gente possa mostrar para os nossos patrocinadores o mercadinho do esquilo. Olha aí nossos ouvintes dentro do Zafari. Ô, Zafari, te liga que a gente fala muito de ti. Eu não sabia. Zafari, te liga que a gente fala muito de ti, tá faltando agora contrapartida. Vitinho, dê seu tchau aí pra nós. A Netflix não dá nem bola pra gente, né? Ah, Netflix agora? Tá... Netflix a gente fala toda semana e não vi nada ainda. O Léo não pode fazer propaganda dele no canal dele, agora ele só faz review de filme que seja Netflix aí. Fala, Vitinho, dê seu tchau. Muito obrigado por ter você aqui com a gente. Foi um prazer imenso. Dá o tchau aí pra galera. Eu que agradeço. É sempre um prazer conversar com vocês aí, meu grande amigo de 40 anos, Ivo, com 30 e tantos, e o meu novo amigo André, não tão novo assim já. É um prazer. É bom falar de Porto Alegre, é bom lembrar que Porto Alegre não é só
os locais turísticos. Porto Alegre são muitas Porto Alegre, como foi dito aqui, mas é sempre bom e válido homenagear essa cidade tão bacana que eu me sinto quase como se tivesse nascido aqui, embora não tenha nascido. Então, agradeço a vocês, a conversa sempre muito prazerosa, engraçada, incluídas as bobagens que a gente diz de vez em quando, acho muito bom, e é esse meu agradecimento. Grande abraço a todo mundo aí. Tchau, tchau. Divulga aí teu Instagram lá, o pessoal vê tuas fotos. Meu Instagram, eu sou fotógrafo amador, quem quiser conhecer meu Instagram é Victor Giorgi _fotos, lá no Instagram. Abração. Muito bem, obrigado, Vitinho. Obrigado por tua participação. Valeu, Vitinho, pela participação aí. André, mais uma vez, muito obrigado, pessoal. Obrigado aos ouvintes, a quem reserva um tempinho para ouvir as nossas conversas aqui. Um abraço a todos. Um grande abraço para todo mundo. Sigam se cuidando aí. Um beijo. Tchau. Porto Alegre, tchau. Que saudade da redenção, do fogaça e do falcão, cobertor de orelha pro frio, e a galera no Beira-Rio. Deu pra ti, baixo astral, vou pra Porto Alegre, tchau. Deu pra ti, baixo astral, vou pra Porto Alegre, tchau. Tu tem iPhone? iPhone? Não. Porra, mas o Guedes falou que todo mundo tem 2 no Brasil, como é que tu não tem 1? Eu não tenho. Eu ouvo pelo Google Podcast. Eu gosto pelo Google Podcast. Magia, sei lá.